Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bom, gente, na aula de hoje a gente vai discutir um artigo sobre micoses, né? Sobre infecções fúngicas, ou seja, sobre as micoses. Esse artigo eu enviei previamente para vocês, então vocês tiveram a oportunidade de lê-lo e de responderem as questões do questionário que eu também enviei numa aba de aula diferente. Então, eu vou compartilhar essas questões aqui. Seria importante que nós tivéssemos um coro bem grande aqui na nossa aula, tá? E vamos dar continuidade aqui, ok? Vamos lá para a primeira questão. O título do artigo, gente, é Características particulares da micologia clínica e o diagnóstico laboratorial de micoses superficiais, tá? Esse artigo é um artigo bem interessante, apesar dele ser um pouquinho extenso, né, apresentar por volta de 7 páginas ou mais, mas é uma leitura bem tranquila, uma linguagem bem acessível, e ele meio que vai fazendo uma revisão de vários conceitos ao longo de todo o texto. Então, quem leu o artigo todo, com certeza adquiriu bastante conhecimento a respeito das micoses e deve ter tido uma boa compreensão, tá? Então, a atividade era para vocês lerem o artigo e depois responderem as questões referentes a esse artigo de forma objetiva, como está sendo solicitado aqui para vocês, tá? Então, a primeira questão, vamos lá. Primeira questão. Como são conhecidas as infecções causadas por fungos? Essa daqui é uma questão muito tranquila, bem fácil e direta, né? Quando você começa a ler o texto, você logo consegue identificar a resposta para essa pergunta. Então, como são conhecidas as infecções causadas por fungos? Não precisaria nem vocês lerem o artigo para saberem, né? A resposta é micoses. Toda e qualquer infecção causada por fungos, né, é chamada de micoses, certo, gente? Então, essa daqui é o tipo da questão para não zerar a prova. Segunda questão, vamos lá. Quais as condições consideradas favoráveis para que determinados fungos presentes na nossa microbiota cresçam, ou seja, proliferem, né, se reproduzam e passem a causar doenças? Quais são essas condições favoráveis, gente? As condições ambientais ali que o fungo ele adora, que ele gosta, que é propícia para a proliferação deles. O que vocês acham? Hein? Então, as principais condições favoráveis são, gente, o calor, né? A umidade, tá? Umidade alta, calor, baixa imunidade, ou seja, quando baixa a imunidade, a defesa do seu organismo fica comprometida. Esses fungos que fazem bem para a gente, quando a nossa imunidade está normal, né? Eles podem ter um descontrole no seu processo de proliferação, aumentar a sua população, podendo causar a infecção, né? Podendo causar patologias. Então, a resposta é que essas condições são calor, umidade, baixa imunidade e também o uso de antibióticos sistêmicos a longo prazo. Ou seja, quando você usa aqui está antibiótico, né? Lá a resposta está antibiótico, mas a gente pode pensar em antibiótico no sentido de ser antimicrobiano, tá? E pelo texto, para quem lê o texto, esse antimicrobiano, né, esse antibiótico está mais voltado para um antimicrobiano voltado para
combater bactérias, né? Para antibacterianos. Então, quando você usa esses antimicrobianos a longo prazo, o que acontece? Os antimicrobianos vão começar a matar determinadas populações de micro-organismos, principalmente, né, em se falando da questão do aumento da proliferação de células fúngicas, a gente está falando ali daquela população que consegue manter o equilíbrio, né, o controle da população fúngica residente e a população bacteriana residente, né? Então, quando você usa esses antibióticos a longo prazo, você pode começar a eliminar algumas bactérias que são importantes para manter o equilíbrio entre as populações fúngicas e bacterianas da microbiota desse indivíduo, ok? E isso pode fazer com que a população fúngica da microbiota possa aumentar em número. Boa noite, André. Está chegando aí. Terceira questão. Vamos lá para a terceira questão. Qual a importância da microbiota bacteriana residente e das defesas imunitárias do indivíduo no que diz respeito aos fungos da microbiota? Essa terceira questão, ela é como se fosse uma explicação, né, uma complementação, um aprofundamento da segunda questão. Na segunda questão, estava sendo solicitado a vocês, né, para que vocês respondessem quais são os fatores importantes que fazem com que os fungos possam aumentar a sua proliferação, né? Quais são as condições favoráveis para que os fungos pudessem aumentar a sua população e pudessem causar infecções. Aqui já está perguntando qual a importância da microbiota bacteriana. Assim como fungos, existem bactérias também que são importantes na nossa microbiota, né? Que ajudam a controlar uns aos outros, digamos assim. Bactérias, né, regulam ali a população de fungos. Então, qual é a importância dessa microbiota bacteriana? A importância é fazer com que elas... como é que eu posso melhor explanar para vocês? Com que elas controlem a proliferação fúngica, ok? Por quê? Porque a população bacteriana, ela compete com nutrientes com a população fúngica. Então, eles competem por água, né, por nutrientes, e aí mantendo as duas populações bem equilibradas, ok? Então, a partir do momento que a população bacteriana ela tem uma redução na quantidade, né, de bactérias da microbiota residente, o que acontece com a população fúngica? A população fúngica fica em vantagem, tá? E vai aumentar ali a sua proliferação, podendo causar infecções ao paciente, né, ao indivíduo, ou seja, aquele micro-organismo que nos fazia bem passou a nos fazer mal devido, né, uma redução na quantidade de bactérias da microbiota bacteriana residente. Tá? Então, aqui a gente explicitou no que diz respeito à microbiota bacteriana, que basicamente é o mesmo pensamento no que diz respeito às defesas imunitárias. As defesas imunitárias também são importantes para controlarem o crescimento dessas células fúngicas, né, dos fungos, para que eles não possam causar a infecção nesses indivíduos, tá? Então, ambos os elementos, ou seja, a microbiota bacteriana e as defesas imunitárias, são importantes por impedirem, né, que os fungos da microbiota se proliferem, ok? De forma descontrolada, né, desordenada, e possam se disseminar e, consequentemente, vir a causar infecções. Certo, gente? Vamos para a quarta questão. O que diz a quarta questão?
de acordo com os tecidos e órgãos, em quantos e quais tipos as micoses podem ser classificadas? Essa questão aqui, ela também está bem direta, né? Quando você vai lá, descendo ali o olho, lendo o texto, você vai chegar em um tópico que mostra de forma bem objetiva essa classificação aqui, tá? Então, de acordo com os tecidos e órgãos, em quantos e quais, né? São duas perguntas, em quantas e em quais tipos as micoses podem ser classificadas? Então, são em 4 tipos, né? Primeira resposta, 4 tipos. Quais são elas? Micoses superficiais, micoses cutâneas, também chamadas de dermatomicoses, tá? As cutâneas, micoses cutâneas também são chamadas de dermatomicoses. Micoses subcutâneas e micoses sistêmicas, né? Agora vamos aprofundar um pouquinho e procurar identificar quais são os locais, né? Quais são os focos de cada uma dessas classificações. Por exemplo, a micose superficial, como o próprio nome já diz, são aquelas, né, aquelas infecções em que irão ocorrer, né, lesões em regiões bem superficiais da pele, né, que acomete regiões bem superficiais da pele, ou seja, a epiderme, que atinge a epiderme. A micose cutânea já vai atingir porções mais internas ali mais abaixo da epiderme, né? Não chegando a aprofundar muito ali pelas partes iniciais da derme, que a derme é uma camada mais espessa, né, da pele. A pele, ela é dividida em epiderme e aderme. A hipoderme é apenas um tecido de sustentação para a derme e para a epiderme que compõe a pele, certo? As micoses subcutâneas, elas se aprofundam mais, né? Esses fungos que causam esse tipo de micose, eles já vão se aprofundar mais, né? Vão se localizar em regiões mais profundas da derme. E, por fim, as micoses sistêmicas são aquelas que irão atingir tecidos e órgãos internos, né? Aquelas que podem chegar na corrente sanguínea, podendo se disseminar para vários órgãos do corpo, para vários tecidos do organismo do indivíduo, ok? Quinta questão. Vamos para a quinta questão. A quinta questão pergunta o seguinte: o que são fungos antropofílicos e isofílicos? Para responder essa daí, nem precisaria vocês lerem aquele texto, né? Quem gosta de estudar a origem de palavras, né? Quem gosta de estudar, sempre pesquisando a etimologia, iria responder de forma bem tranquila, sem precisar ler o texto. Por quê? É só analisar o prefixo e o sufixo que compõem cada uma dessas palavras. Olha, antropo. Antropo vem de homem, tá? Antropo significa homem, tá? Fílico significa o quê? Afinidade. Então, que são fungos antropofílicos? São aqueles que têm afinidade pelo homem, né? São aqueles que gostam de infectar tecidos humanos. Ah, professora, mas os fungos antropofílicos, eles não podem causar infecções em animais? Eu não disse que não pode. Eles podem causar infecções em animais, só que de forma bem mais rara. Por quê? Porque eles têm afinidade por tecidos humanos, por infectar tecidos humanos. Eles têm tropismo pelos tecidos humanos. Ok? Boa noite, Odete. Seja bem-vinda à nossa aula. Boa noite, professora. Boa noite, minha linda. E os zoofílicos? É só utilizar o mesmo pensamento dos antropofílicos, tá? O que são fungos zoofílicos? Zoo vem de quê? Zoo. Lembra quando vocês iam ao zoológico? Quando vocês iam ao zoológico, vocês iam ver quem? Animais, né? Então, zoo vem de animais. Fílicos vem de afinidade, como a gente já viu aqui também em antropofílicos. Então, o que são fungos zoofílicos?
são aqueles que apresentam afinidade por quem? Por tecidos animais, né? Por causar infecções em animais. E da mesma forma como os antropofílicos, eles podem causar infecções em animais de forma mais rara, os zoofílicos também podem causar infecções em humanos, né? Eles podem infectar tecidos humanos, só que também de forma mais rara, né? Porque eles apresentam afinidade por tecidos animais, ok? Deu para entender essa questão aqui, Odete? Você que chegou no meio da questão, mas eu posso repetir. Entendi sim, professora. Ótimo. Então, antropofílico, afinidade por tecidos humanos. Zoofílico, fungos que têm afinidade por tecido animal, né? Mas antropofílicos, esses fungos também podem infectar animais de forma mais rara e os zoofílicos podem infectar humanos de forma também mais rara. Certo? Certo, professora. Vamos para a sexta questão. Qual o significado da palavra tínea? Odete, você conseguiu ler o texto? Não, professora, não consegui ler o texto, não. Não? Tá, então vamos continuar discutindo aqui com o direcionamento das questões, tá? Então, a sexta pede o significado etimológico da palavra tínea. Então, a palavra tínea, gente, ela é originária do latim, né? E significa, né? O termo tem significado ali de verme ou traça, tá? Mas se é verme ou traça, fungo não é verme, né? Porque se convencionou chamar de tínea para infecções fúngicas, para alguns tipos de infecções fúngicas, né, que são as infecções superficiais. A tínea é um tipo de infecção superficial, de micose superficial, ok? É porque lá no passado bem distante, alguns dermatologistas, eles acreditavam que essa infecção fúngica, hoje se sabe, né, que é por fungo, de tropismo superficial, eles achavam que ela era causada por eumintos, por verme. Por isso, eles chamaram de tínea. Aí, muito tempo depois, né, com mais pesquisas, foi descoberto que não era uma infecção causada por verme, sim causada por fungos. Mas como o termo ele já estava bem consolidado, esse termo continuou ainda em uso, tá? Mas tínea significa verme ou traça, certo? Deu para entender, Odete? Sim ou não? Deu sim, professora. Eu estou tentando ligar isso aqui. Deu sim. Ótimo. Cadê os seus colegas? Por onde Não sei, andam? professora, Já sei estão se lá. preparando para a prova? Espero que sim. Né? Mas esse conteúdo também é importante. Semana que vem a gente tem a nossa revisão, mas essas discussões aqui são muito importantes para vocês. Para tirar as dúvidas, Aguardavam. né? Hã? Todos iguais, né? As palavras, de muitas palavras, muito vocabulário. Por isso que é sempre bom a gente estar na aula, que aí vocês vão tirando as dúvidas de vocês. Mas vamos continuar, nós aqui. Vamos para a sétima questão. Por que a tinea interdigitalis, também conhecida como freira, é mais comum nos pés? Por causa da Pense aí. umidade, professora? Oi? Será que é por causa que é muito úmido ali? São partes Olha, assim fechadas, escondidas, tem pouca oxigenação, será? olha, você está no caminho certíssimo, é isso mesmo. O fungo, ele gosta de ambiente úmido, né? Fungo, ele gosta de ambiente escuro, pouco luminoso, ele gosta de um ambiente quente. Então, por que a tinea interdigitalis, que é a frieira, é mais comum nos pés? Porque geralmente, né, as pessoas usam muito sapatos fechados, né, calçados fechados. Então, quando você usa calçado fechado, o que que acontece? A aeração ela é mais prejudicada, né? A troca, né, de ar do ambiente para o ambiente ali
interno é mais prejudicada, é mais quente, torna mais úmido, e aí é um prato cheio para quem? Para os fungos proliferarem, tá? É por isso que ela é mais comum nos pés, tá? Devido ao uso constante de sapatos fechados, né? De calçados fechados, ok? Uma vez que proporciona um ambiente favorável, né? Retém ali a umidade, certo? Favorabilíssimo para os fungos. Oitava questão. Você pode ler para a gente, Odete? Oitava questão é... deixa eu ver a vista aqui. Quais são as principais espécies de fungo que causa a tínia crural? Crural, né? Que é aquela que causa lesão lá na virilha, né? Mas é comum também na virilha, também, né, professora? Que é um ambiente fechado, né? É um ambiente de dobras, né? Se você não sair do banho, não fizer, né, ali se secar Enxugar, direitinho, secar, né? isso, se secar direitinho, deixar ali úmido, ainda mais se a pessoa tiver for um pouquinho mais acima do peso, né, que aí que fica aquelas dobrinhas, pode trazer esse tipo de consequência, né? Proporcionar um ambiente ali para que os fungos possam proliferar, tá? Região abaixo do seio também, se a pessoa não enxuga direito. Quem nunca um dia acordou e viu embaixo do seio vermelho, né? Aquele aspecto ali avermelhado. Isso dali já é talvez o início de uma micose, né? Então, a pessoa já tem que ficar em alerta e passar a fazer o enxugar, né, o ato de enxugar de forma mais cuidadosa, ok? Então, quais são as espécies? Essa questão está perguntando das espécies. Quais são as espécies de fungos que causam a tinea crural, né? Acho que vão infectar lá as regiões da virilha. Dá para chutar uma aí? Uma espécie? Esses nomes específicos que vocês adoram falar. Você lembra a constituição do nome específico, né, dos micro-organismos? Ele tem dois elementos, né? Que é o gênero e o epíteto específico, tá? Gênero e epíteto específico. E a união dos dois, a gente tem a espécie, ok? Então, quais são as espécies que causam a tinea crural? As principais são Trichophytum rubrum, Trichophytum interdigitalis e o Epidermophytum flocoso, tá? Então, Trichophytum rubrum, Trichophytum interdigitalis e Epidermophytum flocoso. Essas são as três principais espécies que causam a infecção ali na virilha, né? A tinea crural, ok? Essa daqui é fácil, Odete, dá para te responder só pela etimologia da palavra. Dá para você responder. O que são onicomicoses? Olha, onicomicoses. E quais as suas fontes de contaminação? O que seriam as onicomicoses, Odete? Chute aí. Dê um chute certeiro. Micose da unha. Olha, o Joel entrou aí já. O Joel já é fundamental esse Joel. Olha, ainda tem mais 5 coleguinhas aqui, eu pensando que eu estava sozinha com você. E os outros Valeu, coleguinhas? Joel. Boa noite, os que estão chegando agora. O que seriam as onicomicoses? O Joel falou? O que, Joel? Fala de novo. As micoses nas unhas. São infecções fúngicas que atingem as unhas, né? O único lembra o quê? Unha, né? Não é unicórnio, não. É unha. Então, são as infecções que afetam as unhas.
E quais são as fontes de contaminação, né? Quais são os prováveis ambientes ou os prováveis elementos que podem levar à contaminação das unhas pelos fungos? Vocês acham? Hein? Hein? Quais são as fontes? As meninas sabem uma das fontes. As manicures, alicates, é isso? Isso, muito bem. Aparelhos, né, de manicure, se não estiverem bem esterilizados, né, uma asepsia correta, aí a manicure vai, ajeita as unhas de uma cliente, não, para não perder tempo, né, já vai para a próxima cliente, não faz a esterilização do material, e a cliente anterior estava com uma onicomicose, ela pode transferir essa infecção Uma pessoa para outra cliente, tá? Essa é uma das fontes, mas quais são as outras que são mostradas no artigo? Professora, Oi? a senhora falou aí as manicures, né? Se for usar também, o pincel do esmalte seria uma fonte de contaminação também, professora? O pincel do esmalte Por depende. exemplo, Depende, porque a pessoa tem esse fungo aí, né? Aí a manicure pinta a unha dessa cliente. Aí vem outra cliente e pinta com esse mesmo esmalte. Mas levaria ou a própria a química do esmalte defenderia, sei lá. Fiquei em dúvida agora se os materiais eles se o pincel... Não. São materiais pérfuro cortante, digamos assim. Tesourinha, né? Cortou, causou uma lesão, né? Aí já o fungo já ficou ali, instalado. Aí vai fazer sua unha, tira lá o famoso bife. Já entrou em contato, podendo levar infecção. Agora o pincel, se não houver, se a pessoa, né, na hora lá que tirou o bife da cliente que tem a infecção, o pincel passa ali, tá? Pode ter ficado o que ali? Contaminação. Aí vai fazer de uma outra cliente, tira um bife da cliente e vai passar o pincel bem em cima, pode ser que aconteça, que ocorra a infecção também, né? Porque é uma forma de você estar transferindo a amostra de um paciente infectado para um paciente saudável que pode vir também a se infectar. Tá? Então, basta vocês terem o conhecimento teórico que aí você já começa a perceber as possíveis formas de transmissão da infecção. Tá? Outra forma que o artigo mostra também é através do solo, né? Você está ali fazendo aquele trabalho braçal, ali mexendo, mexendo na terra de vaso, digamos assim, ou então lá no chão mesmo, solo. E aí, se esse solo estiver contaminado, você coloca as unhas lá, pode ter microlesões ali na sua unha e o fungo acabar tendo uma porta de entrada. Tá? E tratamento de fungo é demorado, né, professora? Depende do seu grau de infecção, né? Se você conseguiu identificar mais precocemente, provavelmente o tratamento fica mais simples para você. Se você deixou isso, né, perpetuar, já se tornando algo meio que crônico, aí o tratamento pode ser um pouquinho mais demorado, tá? Então, vai muito assim, às vezes a gente está com uma infecção, a gente nem, né, dá atenção. Por quê? Porque é algo, a princípio, não muito evidente, quando você vai ver, já está tomada lá do pano branco, né? E de tecidos descamativos em determinadas regiões do corpo. Alguém está com áudio ligado, por favor, gente, para não causar interferência, desliguem. Então, solo, né, material de manicure ali, né, instrumentos utilizados por manicure que não tem a asepsia adequada, animais,
Pessoas contaminadas também podem fazer esse processo aí de transferência de material para alguém saudável, ok? Das pessoas que estão na sala, ninguém leu o artigo? Teve alguém que leu? Não mintam para a mamãe. Quem leu? Professora, eu não li. Eu não li, professora, sinceramente. Olha, muito bem, eu gosto de sinceridade. Ninguém leu? Ninguém para salvar a pátria? Ninguém, né? Espero que vocês estejam estudando para a prova, para não terem lido. Isso daqui é importante para a prova também. Tá, vamos para a próxima questão. 10ª questão. Quem pode ler? Quem pode ler a 10ª? Qual o agente etiológico da piedra preta? Piedra preta. Qual é, Iracema? Eu não sei não, professora, até porque eu nem li o artigo. Quem pode dar um chute? Lembrando lá da microbiologia geral. Qual é o nome da espécie, né? Agente etiológico, ou seja, está pedindo a espécie, né? O agente que causa esse tipo de infecção. É a Piedraia horti, tá? Piedraia horti causa a pedra preta. Para finalizar. Piedraia horti. Piedraia horti, tá? O horti se escreve H-O-R-T-A-E. Esse A-E ele fica com o sentido, com o som de I, tá? Horti. E o gênero é Piedraia, tá? P-I-E-D-R-A-I-A. Piedraia. Um pouco próximo ali do piedra, tá? Para finalizar, qual o meio de cultivo mais empregado para o isolamento dos fungos? Eu quero fazer um diagnóstico ali do paciente, eu quero coletar amostra e quero ver se esse paciente ele está infectado por fungo, né? Se ele está com alguma micose. Qual é o meio de cultivo preferencial para tentar fazer o diagnóstico desse tipo de micose? O que vocês acham? Vou dar uma dica. Quem falou? H. H o quê? Eu não sei falar, professora. H, saborra é soja. Isso, H. Tá se enrolando aí na pronúncia, né? Porque se escreve saboround, não é isso? Saboround. Mas se pronuncia saborro. H, saboround, dextrose. Se pronuncia saborro, tá? É o H. Saborro, destrose, tá? O H que é um meio sólido, né? Saborro, destrose. O H ele é um meio sólido. Vocês devem ter feito práticas lá no 3º semestre. Vocês não fizeram o 3º semestre aqui, né? Fizeram outra microbiologia geral aqui na ESAMAS? Não, professora. Não, né? Não. Lá na faculdade que vocês fizeram, vocês tiveram bastante práticas de microbiologia geral? Não, senhora. Não? Pois é, aqui na ESAMAS a gente tem bastante práticas de microbiologia geral. Uma das práticas, eu já ministrei essa disciplina, é o professor, após fazer a prática de preparação de meios com vocês, a gente pega o próprio meio que foi preparado por vocês e distribui em grupos para vocês levarem para a casa de vocês ou até mesmo aqui na faculdade. Coloca esse meio numa placa de Petri, esse meio ele vai para a geladeira e não precisa nem para a geladeira, né? Em temperatura ambiente, quando ele vai resfriando, ele vai pegando uma consistência de gel, de gelatina dura, né? É o H. E aí a gente entrega para cada grupo e vocês levam para ambientes ou da casa ou daqui das ESAMAS.
Se for na casa, um grupo abre a placa de Petri, né, no banheiro. Deixa 60 segundos aberta ali no banheiro, para ver que tipo de fungo é o fungo que está mais presente, digamos, ali no banheiro. Na cozinha, qual é a população fúngica, né? Que tipo de fungo pode estar mais presente ali na cozinha, no quarto, na sala, tá? E aí, vocês trazem esse material até a gente e a gente leva para a estufa e deixa ali de 7 a 15 dias para observar o crescimento de fungos que estavam ali. E para que a gente possa ver o crescimento do fungo, a gente não pode preparar um meio que seja mais favorável ao crescimento bacteriano. Se eu quero cultivar fungo, eu vou preparar um meio com elementos, com nutrientes que seja do agrado do fungo, né? Então, o Agar saborrodestrose é um meio muito utilizado para cultivo, né, e isolamento de fungos. Certo, gente? Deu para entender? Sim, professora. Eu não? Que nome difícil, viu? Difícil? Não, é simples. Que pena que vocês não fizeram essa prática. Não, é bem legal, professora. porque vocês observam ali a colônia, vocês acham, nossa, que bacana, tem umas que são muito bonitas, com cores diferentes, né? Dependendo se for IFA ou se for levedura, né? Eles têm aspectos diferentes. É bem legal, bem interessante. Isso pode ser feito também com bactéria. Claro que para cultivo de bactéria eu vou preparar um meio específico para bactéria. E para cada tipo, né, para cada espécie bacteriana, eu também vou ter meios específicos de acordo com as necessidades bioquímicas de determinadas espécies bacterianas. Certo, gente? Bom, gente, a nossa aula de hoje era a discussão desse artigo. Que pena que vocês chegaram um pouquinho mais atrasado na aula, mas as primeiras questões, para quem não conseguiu acompanhar, elas vão estar gravadas, tá? E na próxima aula a gente vai fazer a nossa revisão, ok? Espero que vocês estejam em número maior aqui, que tragam as dúvidas de vocês, para tranquilizá-los, até mesmo para a nossa prova, que começa a partir do dia 30, tá? Então, revisem o nosso material, revisem os textos que foram discutidos aqui, revisem antimicrobianos, morfisiologia fúngica, o texto, o exercício que a gente corrigiu, que vocês vão fazer uma excelente prova, tá? Não quero ver ninguém na verificação final. Quero que vocês... Não para que eu não tenha trabalho para elaborar a prova, até porque eu terei que elaborar e essas provas já estão bem caminho andado aí de elaboração. Mas porque eu sei que vocês têm TCC agora, né? 8º semestre, já estão ali se preparando para o TCC, então quanto menos disciplina vocês ficarem de verificação final, mais tempo vocês ganham para se dedicarem ao TCC de vocês. Tá certo? Então, boa noite para vocês. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, Boa noite, professora. eu me despeço de vocês aqui, tá bom? Professora, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau para vocês. Boa noite. Tchau, professora. Tchau.